E aí, galerinha, Goblin Universitário, questão 9 do questionário lista Zoom. Então vamos lá, aqui conta a história de Bruna. Bruna, ela tem aqui um conjunto de linhas e a gente quer saber qual é a maior distância, qual é a melhor posição para ela sentar de maneira que tenha uma distância bacana aí de outras pessoas. Questão legal que parece que foi criada no meio da pandemia aí, no contexto da pandemia do Covid. Vamos lá. A primeira função que a gente tem que criar aqui, uma função que a gente pode dizer que seja chamada de mínima, né? Distância mínima. Como que essa função deve se comportar? A gente dá uma string desse tipo aqui e uma posição e a gente pode retornar a distância entre aquela cadeira, a menor distância entre aquela cadeira e o primeiro um. Beleza? Então a menor distância entre aquela cadeira e o primeiro um é o que a gente quer nessa primeira função. Isso dado uma certa posição, né? Dado uma certa cadeira. Então a entrada é a string e uma determinada posição. E aí a gente vai tentar calcular a distância aí entre aquele caractere e o próximo. Então vamos lá. A função menor dist ela vai receber não sei se eu deixo em string. Eu vou deixar em formato de texto, mas esse formato de texto vai se referir só a uma fileira. E a posição, vou dizer posição N. Vamos lá. O que eu quero calcular é a menor distância, né? Primeiro eu vou criar uma lista aqui. Essa lista vai receber texto.split. Beleza. Os dados estão aí, só que eles estão ainda em formato de texto. Você tem uma lista, né? Imagine que eu queira calcular na posição 0. Vamos lá, como é que eu vou encontrar essa distância mínima? Eu vou começar essa distância mínima como o tamanho da lista, que é o maior tamanho que se pode ter, né? E aí o que eu vou fazer? É, eu estou numa posição N. Provavelmente eu vou ter dois vizinhos. Um que está mais à direita de mim e um que está mais à esquerda. Poderia percorrer esses vizinhos, procurar um à direita e um à esquerda, um à direita e um à esquerda. Vou pensar.
Vamos lá, vamos nessa estratégia mesmo. Tô na posição N. Eu quero encontrar a menor distância. Como que eu faço para encontrar a menor distância? Eu vejo o vizinho imediato à direita. Depois eu vejo o vizinho imediato à esquerda. Se um não resolveu, aí eu vejo o vizinho imediato à direita, direita. E o vizinho imediato à esquerda, esquerda. E assim eu vou seguindo até eu encontrar alguém. Cabe ressaltar aí que eu tenho que verificar se o número é menor do que zero ou se ele é maior do que o tamanho, né, do vetor, para eu não esbarrar em nenhum problema. Então vamos lá. Para cada valor, vou botar aqui um K e o tamanho eu vou usar o len de lista. Aqui ele vai começar de zero, né? Zero a princípio não faz sentido. Então vou até mudar aqui, eu vou botar um. Então eu estou trabalhando com o vizinho da esquerda e o vizinho da direita. Então vamos lá. E é, lista n mais um, não, n mais k for igual a 1, significa que tem uma pessoa. Esse um aqui tem que ser do tipo texto, né? Sem problemas. Eu tenho uma pessoa vizinha. Se eu tenho uma pessoa, eu encontrei a distância. Então, a distância é mínima. Então, vou dar um return k. A mesma coisa se eu encontrar o cara do outro lado. Mas o grande problema aqui é que tanto n mais k não pode ser maior ou igual a. Eu tenho que fazer essa verificação antes. N mais k. Se n mais k for menor do que len lista, aí sim eu posso fazer esse tipo de atribuição aqui. Que caso contrário nem faz sentido, porque tá vazando pro outro lado, né? E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. N menos k. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Para fazer sentido também. Maior. Maior igual. Isso aqui tudo vai para cá. Beleza. Tá. Vamos fazer um teste aqui. Vamos supor que eu esteja. Tenha esse texto aqui.
eu queira saber qual é a menor distância entre o elemento zero, a menor distância entre o zero e o primeiro que eu encontrar. Vamos ver se isso aqui funciona. Vou dar um print aqui. Vamos ver. Nesse caso é 4, né? Beleza. Vamos ver se eu mudar. Se eu mudar a posição para 1, se vai passar a ser 3. 3. Vou mudar para 2. 2. Vou mudar para 3. Vou mudar para 4. 4 acho que é 1. Vou mudar para 5. Que eu acho que também é 1. Beleza. Parece que a função tá funcionando, né? Vamos ver na Vera mesmo como é que faz. O que que essa função faz? Ela vê qual é a pessoa mais próxima daquela posição que você tá. Tá. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma posição que seja vazia. Vou criar uma função e ela varre um texto. Ela varre um texto. E para cada lugar vazio encontra a menor distância. Essa menor distância aí, que é a menor distância entre aquele lugar e o primeiro um. Então, vamos lá. É, lugar. Vou botar assim mais longe. Esse mais longe vai receber somente o texto. Como que eu vou fazer para rodar o mais longe? Primeiro eu vou transformar esse texto numa lista. Beleza, eu tenho uma lista. Agora, para cada zero, eu vou medir a menor distância. Vou iniciar aqui a menor distância como o tamanho da lista. E aí, o que que eu vou fazer? Para cada zero que eu encontrar no texto, ou na lista, melhor na lista, né? Eu vou pegar a menor distância. E se a menor distância for menor que essa variável que eu salvei, chamada menor distância, então eu vou substituir. Então vamos lá. Primeiro eu vou percorrer a lista. Para cada elemento, a minha lista. Se o elemento for igual a zero,
É... Aqui eu vou ter que mudar. Vai ter que ser um I aqui, porque vou ter que saber a posição. Range len. Beleza. Para cada lista I, se ela for igual a 0, vamos, pensa. Se for igual a 0. I, uma maior. Não, eu tô procurando a distância máxima, né? Foi mal aqui. Vou mudar aqui para maior. Maior distância mínima. Maior distância mínima. Então, eu vou começar com 0. E a menor distância e a menor distância de texto na posição I por maior. Vou até botar aqui. Se ela for maior do que a minha maior distância atual, o que eu vou fazer? Maior distância vai receber esse cara. E aí, no final, depois de percorrer todo o vetor, eu vou retornar a maior distância. Vamos ver se isso funciona só na primeira linha. Tá aqui o maior distância, mais long. E se ele funcionar na primeira linha, a gente já sabe mais ou menos que tá indo para um caminho bacana. Aqui é para retornar 4, né? Que é o maior, a maior distância mínima na primeira fileira. 4. Legal. Agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que capturar vários textos, encontrar a maior distância e comparar a de várias linhas. Moleque, já tá ficando bacana já. 4 e 6. Eu acho que esse 6 nem precisa falar, né? Se ele mostrar. Esse mais long é o máximo daquela linha. Vamos lá, agora eu vou começar a escrever código aqui. N,M recebe input. Vou começar a tratar as coisas do
do exercício já. N,M recebe input, ponto split. Eu tenho que converter os dois. Então vai ser int n int m. Beleza, converter os dois. Agora eu vou fazer um laço para capturar cada linha. Então, for i in range n, vou capturar cada linha. Antes de capturar cada linha, a maior distância, eu vou inicializar aqui uma variável chamada maior distância igual a 0. Essa aqui eu vou usar para comparar entre as diversas linhas que eu tiver. Então vamos lá. Vou até mudar aqui o nome. Vou botar maior distância 2. Só para dizer que é outra. Para não confundir com a que está lá dentro. Mas vamos lá. Para cada uma delas eu vou receber um texto. Input. Vou receber esse texto. Vou se o mais long de texto for maior do que a minha maior distância 2, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir mais long a maior distância. Depois de percorrer tudo, eu vou dar um print em maior distância 2. E vou rezar para esse código funcionar. Dar um pré-check aqui. Eita, foi mal. Deu um soco no microfone aqui. Ixi, faltou um. Igual aqui. Pô, parece que funcionou. Mas assim, doideira, questão ultra abstrata. Show de bola. É, parece que sim. É isso aí, galerinha. A questão é muito você tentar quebrar em problemas menores. A primeira coisa que eu fiz foi tentar encontrar a menor distância de um ponto específico. Como que você encontra isso? Vê o vizinho maior, vê o vizinho menor. Vê o vizinho maior, vê o vizinho menor. E vai fazendo isso. Depois disso, eu tentei de uma frase. Para fazer uma frase, é só você percorrer vários elementos de uma lista. Aí depois de um bloco de elementos, né? Então, estamos aí com meia hora de vídeo. Se você não deixar like, eu nem sei o que precisa fazer para você me dar um like.
se inscreva no canal, siga a gente lá no Instagram. E se você quiser contribuir financeiramente com o projeto, deixo aqui o meu Pix. É isso aí. Valeu, falou.